Olá, Edu Matos aqui para mais um episódio do Tech Leadership Rocks. Dessa vez eu estou sozinho gravando aqui, né? Eu vou fazer um react em relação ao artigo que eu li recentemente de um staff engineer do GitHub, onde ele fala sobre a capacidade de entregar projetos em grandes companhias, né, empresas grandes. Inclusive, ele fala sobre vários pontos que eu abordei numa aula que eu dei recentemente sobre como que a gente consegue fazer entregas mais rápido, tá? Se você quiser saber mais sobre ela, me acompanhe até o final aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos pro nosso episódio aqui, né? Bom, quem escreveu esse artigo foi o Sean Godek, que eu acho que se pronuncia assim, tá? Ele é Staff Engineer no GitHub, pelo menos na data de gravação desse episódio aqui, tá? E ele fala sobre como que ele consegue entregar projetos em empresas grandes, tá bom? Então vamos lá. Eu traduzi aqui para português para ficar mais fácil da gente conseguir acompanhar, tá? Mas tem vários pontos ali onde a tradução não tá muito legal e eu vou direcionando aqui, beleza? Então vamos lá. Então, como que ele envia projetos grandes, né? Como é que ele envia, não? Como é que ele entrega projetos em empresas grandes aí de tecnologia? Bom, ele começa aqui, né? Eu já entreguei muitos projetos nos últimos 10 anos em tecnologia. Muitas vezes sou escolhido para liderar novos, quando é importante fazer cedo, porque eu sou bom nisso. Enviar em uma grande empresa de tecnologia é uma habilidade muito diferente de escrever código. E muitas pessoas que são ótimas em escrever código são péssimas em entregar, tá? Acho que esse ponto aqui já é bem interessante, porque normalmente quando a gente pensa em entregar projetos que envolvem tecnologia, isso envolve naturalmente a gente ser bom em construção e tal, e realmente, parte da nossa carreira a gente passa construindo essas soluções, mas agora chega um momento onde saber construir já não é mais suficiente para a gente chegar lá. Isso é especialmente importante para quem quer continuar se desenvolvendo na carreira, além de uma posição de execução, né? Além de escrever código. Então, para quem está buscando aí, já é bom ter isso em mente. Saber que escrever código definitivamente não vai ser o suficiente para conseguir chegar lá. Aqui está o que eu penso quando estou liderando um projeto e o que vejo as pessoas errarem. Tá? Primeiro, o transporte é difícil. Tá? O transporte, na verdade, acho que a entrega é difícil, foi isso que ele quis dizer. Então, entregar é difícil. O erro mais comum que vejo é assumir que entregar é fácil. O estado padrão de um projeto é não entregar. Tá? Então, ser adiado indefinidamente, cancelado, sair pela metade, ou explodir em chamas, né? Ou não dá nada certo ali. Os projetos não são entregues automaticamente depois que todo o código foi escrito ou todos os tickets do Gira fechados. Eles são entregues porque alguém assume que o trabalho é difícil e delicado de enviá-los, tá? de entregá-los aqui no caso. Então esse ponto já é bem interessante porque do ponto de vista de um engenheiro de software a gente pensa que, não, o projeto está dividido em tarefas, eu entreguei todas as tarefas e isso vai ser o suficiente para garantir o sucesso do projeto lá na ponta. Não é bem assim que funciona, ele vai explicar mais aqui para frente. Tá? Então isso significa que em quase todos os casos a entrega tem que vir primeiro. Tá? Então, você colocar a entrega em primeiro lugar. Isso que ele quer dizer aqui. Você não pode ter mais nada como sua principal prioridade. Se você gasta todo o seu tempo se preocupando em polir a experiência do cliente, por exemplo, você não entregará. Ficar obcecado com UX, né, a experiência do usuário, é um comportamento louvável quando você é um engenheiro na equipe, mas um erro se você está liderando o projeto. Você deve valorizar os outros engenheiros em sua equipe que estão fazendo esse trabalho e dar a eles o máximo de suporte que puder. Mas sua principal preocupação tem que ser entregar o projeto. Tá? É um trabalho muito difícil de fazer em seu tempo livre. Então, o ponto aqui é que não se trata somente de eu vou fazer bonitinho, eu vou fazer bem feito, eu vou criar uma mega qualidade. Claro que esses atributos são interessantes quando a gente pensa num projeto. Agora, esses atributos não vão garantir a entrega do projeto. E o que vai gerar valor, no fim dos casos, é a entrega de fato. Tá? É claro que a gente pode ter muitos problemas se a gente não embutir qualidade naquilo que a gente está fazendo, mas entregar normalmente acaba vindo antes do que todos esses atributos que eu comentei. Tá? Na maioria dos casos, pelo menos. Ele continua aqui. Na minha experiência, os projetos quase sempre são entregues porque uma única pessoa os faz serem enviados. Então, o que ele coloca aqui tem que ter alguém responsável por fazer a entrega desse projeto. Não se trata somente de entregar as tarefas que estão no backlog e achar que isso vai ser suficiente. Tá? Aí ele continua. Para ser claro, essa pessoa não escreve todo o código ou faz todo o trabalho. E não estou dizendo que o projeto poderia ser entregue sem uma equipe inteira por trás. Mas é realmente importante que uma pessoa no projeto tenha uma compreensão de ponta a ponta de tudo. Como ele se encaixa tecnicamente e a que produto ou propósito comercial ele atende. E esse ponto eu vou parar aqui rapidinho, porque esse ponto é bem semelhante ao que a gente vê, por exemplo, quando a gente olha para a metodologia Lean, né, para o antigo sistema Toyota de produção. Vou até colocar aqui na tela para você os valores do Lean, para você, né, que está assistindo aqui. Mas, enfim, nesses 5 valores do Lean, o primeiro desses valores é justamente entender qual é o, vamos dizer assim, onde você quer chegar, qual é o objetivo, sabe? O que é valor
para você. O que é gerar valor exatamente? Porque a partir disso você vai olhar para todo o resto, tá bom? Daí ele continua aqui. Boas equipes e empresas entendem isso e garantem que cada projeto tenha um único engenheiro responsável. Normalmente essa posição é chamada de função de líder técnico ou DRI. Não faço ideia do que ele quer dizer por DRI, mas eu imagino que é uma liderança técnica ali daquela entrega. Tá? Equipes e empresas ruins não fazem isso. E os projetos vivem e morrem com base em se um engenheiro assume essa função por conta própria. Esse ponto é interessante porque geralmente quem assume essa posição nas empresas é uma pessoa de produto, é um product manager, talvez product owner, ou talvez em alguns casos, empresas mais clássicas, vamos chamar assim, né, do gerente de projetos, tá? Mas eu acredito piamente de que quando o projeto ele é técnico, quando envolve muitas partes técnicas, é interessante ter uma pessoa técnica liderando esse projeto, e não uma pessoa de projetos ou uma pessoa de produto. Tá bom? Então é interessante aí essa visão também. Ele continua, né? O que é entrega? Tá? Por que tantos engenheiros acham que entregar é fácil? Sei que parece extremo, mas acho que muitos engenheiros nem entendem o que é entrega dentro de uma grande empresa de tecnologia. O que significa entregar? Não significa implantar o código ou mesmo disponibilizar um recurso para os usuários. A entrega é uma construção social dentro da empresa. Repara essa palavrinha aqui, social. Tá? Então não se trata somente de, vamos dizer assim, achar que, algo puramente técnico, se eu atendi aqueles requisitos, então foi entregue. Não é bem assim que as coisas funcionam. Infelizmente não é assim, tá? Essa é a realidade. Aí ele continua. Né? Concretamente, isso significa que um projeto é entregue quando as pessoas importantes da sua empresa acreditam que ele foi entregue. Então tem uma questão de crença aqui, uma questão 100% humana, vamos dizer assim. Então, se você implanta o seu sistema, mas seu gerente, VP ou CEO está muito descontente com ele, então você não entregou ainda. Tá? Talvez você tenha entregue algo, mas não entregou o projeto real. Você só sabe que entregou quando a liderança da sua empresa reconhece que você entregou. Tá? Uma mensagem de parabéns no Slack do seu VP é um bom sinal, assim como uma postagem de blog interna que afirma a vitória. Para entregas pequenas, um ok do seu gerente já servirá. Tá bom? Então, esse ponto é interessante porque quando a gente pensa em entrega, a gente pensa normalmente em zerar o backlog, mas não é assim que acontece. A entrega ela acontece quando uma pessoa relevante na sua empresa, ela no mínimo dá um ok em relação àquilo que está acontecendo. Tá? Porque provavelmente ela tem expectativas por trás, enfim, na cabeça dela, que ela não trouxe necessariamente isso quando ela estava conversando contigo sobre aquele projeto, mas que são importantes na cabeça dela. Então, um projeto só é entregue quando, de fato, aquelas expectativas são cumpridas de fato. Tá? Ele traz alguns pontos ali que provavelmente já devem estar dentro, vamos dizer assim, né, da definição do próprio projeto, da própria entrega que você está fazendo, mas no fim das contas o que importa é a pessoa relevante ali dentro da sua empresa que está por trás desse projeto, ela tem que dar ok, no mínimo, tá, para esse projeto ser considerado como entregue. Tá? Aí ele continua. Isso provavelmente soa circular, mas acho que é um ponto muito importante. Acho que se você implantar algo que os usuários amam e faz muito dinheiro, você entregou. Mas isso só é verdade porque satisfazer os usuários e ganhar dinheiro é algo que deixa a sua equipe de liderança feliz. Então não se trata somente de alcançar aquele, vamos dizer assim, né, a gente ganhar mais dinheiro e tal. Se trata de ganhar mais dinheiro, isso deixa a liderança feliz e por isso que o projeto é considerado entregue. Tá? Então, se você entregar algo que os usuários odeiam e não faz dinheiro, mas sua equipe de liderança está feliz, você ainda assim entregou. Tá? Você pode se sentir como quiser sobre isso, mas é verdade. Se você não gosta, provavelmente deveria trabalhar para empresas que realmente se importam com quão felizes seus usuários estão. E abrindo parênteses aqui, são pouquíssimos esses os casos. Tá? Assim, parece meio chato falar um negócio desse, assim, mas a realidade é assim que funciona na maioria das empresas. Tá? E, enfim, é a vida. A gente trabalha, enfim, com seres humanos ali e é assim que funciona. Aí ele finaliza aqui, né? Engenheiros que pensam que entregar significa entregar uma especificação ou implantar código irão repetidamente criar entregas fracassadas. Tá? Isso é interessante porque, vamos dizer assim, é um passo além da posição técnica. Né? Então a gente tem que estar disposto a entender que nem tudo é definido tecnicamente. O ponto técnico não é o ponto que responde a todos os casos. Tá? Então se você quer crescer na carreira, se você quer alcançar novos patamares, aí você precisa levar isso em consideração. Tá? O técnico geralmente não é o suficiente. Ele continua aqui com a parte de comunicação, que está bem interessante. Ele fala assim, então se sua principal tarefa ao entregar código é deixar a liderança da sua empresa feliz com o projeto, o que significa na prática? Primeiro, você precisa deixar claro o que a empresa está buscando obter com o projeto. Aí volta no link que eu tinha comentado mais cedo, né? O primeiro ponto lá que o link traz é justamente o que é valor. Você precisa definir o que é valor antes de começar o que você está fazendo. Tá? Aí continuando.
Às vezes, é extrair mais dinheiro de um pequeno conjunto de usuários. Por exemplo, recursos corporativos. Às vezes, é gastar dinheiro para aumentar o conjunto total de usuários. Por exemplo, recursos gratuitos chamativos. Às vezes, é apaziguar um cliente muito grande em particular, criando um recurso especificamente para ele. Às vezes, é apenas um projeto de estimação de um VP e CEO influente. E você precisa se alinhar à visão dele. Tem casos assim que são realmente até incômodos, né? De, não, aquela pessoa influente da empresa quer e por isso que você é obrigado a fazer. Mesmo que não tenha nenhuma perspectiva de grande entrega com aquilo, de grande geração de grande valor com aquilo. Isso aqui, geralmente, nesse nível acontece pouco, tá? Mais talvez do que a gente gostaria, mas ainda assim acontece pouco nas empresas, mas enfim, é importante levar em consideração que acontece. Daí ele continua. Existem muitos motivos potenciais e se você quiser lançar o projeto, precisa saber quais se aplicam a esse caso. Alinhe seu trabalho e comunicação adequadamente. Por exemplo, os recursos corporativos geralmente não precisam de uma UI chamativa, de uma interface chamativa, mas são completamente inflexíveis em relação aos requisitos. Os recursos do usuário final precisam ser polidos. Os projetos de estimação significam que você precisa estar em comunicação ativa com o agitador, né, com a pessoa ali específica que é o animal de estimação, então para a pessoa que está por trás disso. E assim por diante. Segundo, não importa o objetivo do projeto. Sua equipe de liderança, as pessoas que estão no seu report line, ele chama aqui, né, se importam com o projeto, sempre terá basicamente zero contexto técnico sobre o projeto em comparação a você. Isso significa que eles confiarão em você para estimativas, para responder perguntas técnicas e para antecipar problemas técnicos. Tá? Então, confiança aqui é um ponto muito importante e ele vai continuar aqui falando sobre isso. Manter essa confiança deve ser sua principal prioridade. Se eles não tiverem fé na sua capacidade de fazer o trabalho e mantê-lo informados, você não entregará. Tá? Então, esse é um ponto importante porque gerar essa confiança do outro lado vai ser fundamental para que você continue no projeto, para que você não seja eventualmente substituído. Tá? Senão você vai ter muitos problemas aí do pessoal te encher o saco, microgerenciar para saber se as coisas estão indo bem ou não. Tá? Então, confiança é uma palavra importante. Eles reduzirão o risco cancelando o projeto ou deixando-o rolar sem nenhuma atenção ou comemoração. Lembre-se que um lançamento não comemorado não é um lançamento, não é uma entrega. Então, enfim, o projeto pode ficar de lado, você ser esquecido ali, o que não é legal. Tá? Aí ele continua. Alternativamente, eles o deixarão de lado e irão para outro engenheiro, que então, formal ou informalmente, será aquele que realmente embarcará no projeto. Então você pode realmente ser deixado de lado em relação a outra pessoa que está entrando, que não vai ser nem um pouco legal para você, nem para sua carreira. Tá? Aí ele finaliza aqui, né? De qualquer forma, você sentirá isso na hora da revisão e eles irão para outra pessoa, para o próximo, que não é nada legal. Tá? Como você mantém a confiança com sua equipe de liderança? Isso poderia ser um artigo inteiro ou livro, por si só. Mas aqui está meu resumo. Aí ele coloca os pontos ali, né, que ele, enfim, considera mais importantes para você ganhar a confiança do seu líder. O melhor é ter um histórico de entregas anteriores, se você conseguir. Então, todas as entregas que você teve ao longo da sua carreira, especialmente na empresa atual que você está, contam e muito para você ser considerado ou não para liderar uma nova iniciativa. Tá? Então, acumular essas vitórias é interessante. Se você estiver começando agora, vale você começar por entregas pequenas, então você já vai se inteirando ali, já vai liderando entregas pequenas, até que você vai criando histórico e sendo, vamos dizer assim, mais confiável do ponto de vista da liderança para liderar entregas maiores. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, projetar confiança. Se você estiver visivelmente preocupado, eles também estarão. Então, se tem algum problema acontecendo, o mínimo que você precisa fazer é garantir que esses problemas estão sendo trabalhados. Tá? Se você tem um risco, que esses riscos estão sendo mitigados. Você não pode ficar com dúvida de, não, se isso acontecer, se aquilo, eu não sei. Isso é mega complicado, tá? Isso vai gerar desconfiança também do outro lado. O terceiro ponto que ele coloca é competência de projeto, tá? Então, você tem que tem que ter como objetivo algo como uma vibração de controle de missão da NASA. O que ele fala aqui é basicamente, não sei se você já viu aqueles vídeos da sala de controle da NASA, como está sendo feito o envio de um foguete, enfim, para a Lua, para algo mais ou menos nessa linha. Tem um monte de gente trabalhando ali, todo mundo parece competente por estar trabalhando para que aquele lançamento dê certo. Tá? Então, a ideia é mais ou menos semelhante de quando você está trabalhando nos seus projetos. Então, você precisa demonstrar confiança nesse nível ali. Tá? E o quarto ponto que ele coloca é comunique-se profissionalmente e concisamente e não os deixe persegui-lo para obter atualizações. Publique um tópico diário ou semanal em algum lugar. Então o que ele quer dizer aqui ao invés de você esperar alguém te perguntar sobre o projeto, você precisa proativamente comunicar sobre como o projeto está caminhando. Tá? Isso é mega importante. Ele sugere aqui algo diário ou semanal. Aí depende muito do andamento do projeto, de se ele é mais rápido ou mais lento.
Tá? Se for mais rápido, talvez algo diário seja interessante. Se for mais lento, talvez um resumo semanal ali interessante, tá bom? Mas sem entrar em muitos detalhes técnicos, enfim, isso não vai ser tão interessante, provavelmente para sua liderança e para lideranças mais altas da empresa, tá? Aí ele continua aqui. É muito mais importante fazer essas coisas do que o projeto ser entregue com 0 bugs no prazo exato. Tá? Então, se você é capaz de entregar com 0 bugs no prazo exato, mas você não comunica bem, cara, provavelmente você vai ter problemas ali. Se um projeto tiver que ser adiado por razões técnicas, na minha experiência, você não sofrerá consequências, desde que comunique isso de forma clara, confiante e idealmente com algum aviso. Tá? Na verdade, paradoxalmente, muitas vezes é melhor para você se houver algum tipo de problema que força um atraso, pelo mesmo motivo que o engenheiro de plantão heróico que conserta um incidente recebe mais crédito que o engenheiro cuidadoso que previne um. Esse aqui é um pouco polêmico, tá? Então o que ele quer dizer aqui é basicamente que é melhor você ter algum problema ali, mostrar que você é capaz de resolver um problema, do que o projeto ele seguir muito suave de ponta a ponta, tá? Porque se ele for muito, vamos dizer assim, foi entregue de uma forma muito tranquila, a percepção que as pessoas podem ter de que, não, foi fácil, então por isso que ele conseguiu, tá? Eu não sei se eu recomendo esse tipo de coisa, talvez a minha recomendação aqui faz do melhor jeito possível que você conseguir, tá? Ao longo do tempo. E se surgirem problemas, porque eventualmente vão surgir, você vai lá e trabalha em cima daqueles problemas. Agora, você intencionalmente criar problemas só para poder resolver e aparecer mais, eu não sei se essa é uma estratégia muito interessante não, tá? Até porque, se por qualquer motivo isso for descoberto, você provavelmente vai estar enrascado aí, tá? As pessoas vão confiar menos em você. Mesmo que você tenha entregue muitos projetos, tá? Porque isso significa que é como se você não tivesse integridade na sua forma de trabalhar. Você está fazendo algo muito mais para aparecer do que para gerar valor de fato, tá? Eventualmente vão surgir problemas, você trabalha em cima desses problemas, isso deveria ser o suficiente para você aparecer para as pessoas, tá? Então faça sempre o seu melhor, essa é a minha recomendação. Tá? Entrando em produção. Mesmo assim, você normalmente ainda precisa colocar o projeto em produção. O problema mais comum aqui é a falta de um detalhe importante. Às vezes, é um detalhe técnico. Talvez dependamos do armazenamento dos documentos do usuário no Memcached. Mas muitos documentos têm vários megabytes e serão maiores do que o tamanho do bloco do Memcached. Às vezes, um detalhe de coordenação. Talvez a equipe da plataforma que possui o Memcached estivesse esperando 1/10 do tráfego que nosso projeto enviaria a eles. Então, eles convocam uma reunião com os VPs e atrasam o projeto. Às vezes, é um detalhe legal. Talvez os dados do usuário sejam inesperadamente confidenciais. E nosso sistema não tem o controle de que precisaríamos para lidar com isso com segurança. Esses problemas podem surgir de qualquer lugar e são difíceis de se prever. Lidar com eles requer um profundo entendimento técnico do sistema e a capacidade de pivotar rapidamente. Esses são pontos muito interessantes que ele trouxe. Tá? Alguns aqui eu imagino que dá sim, é possível a gente pegar numa fase de planejamento. Então a gente consegue ter alguma noção do que a gente está recebendo, no tamanho desses documentos, se a gente eventualmente tem alguma exceção ou não. Mas, de fato, mesmo que a gente se planeje muito bem, problemas vão surgir ao longo do caminho. Tá? Não tem como a gente fugir de situações inesperadas. A gente não consegue prever todos os tipos de problema. Tá? É claro que a nossa experiência, o tempo de experiência que a gente tem, ajuda muito a gente a olhar para o passado e entender o que a gente já passou para a gente conseguir se preparar melhor para entregas. Tá? Então, talvez coisas que seriam inesperadas, sei lá, hoje, daqui a 2 anos, já não vão ser mais inesperados, porque eu já passei por situações onde já percebi, cara, isso aqui eventualmente dá problema, então eu tenho que preparar, tenho que mitigar isso aqui, eu tenho que entender melhor esse cenário. Então, a experiência, ela conta muito aqui, tá? Mas a gente consegue pegar muita coisa também no planejamento, se o planejamento for bem feito, tá? Eu falo sobre isso na Masterclass que eu gravei, sobre como a gente entregar mais rápido, mas no final eu te falo melhor sobre ela, tá bom? Então, a gente se prepara do jeito que dá e quando não der, a gente... enfim, a gente lida com esse problema lá na frente. Tá? Por exemplo, você pode ter lido o primeiro exemplo agora e está pensando, bem, você poderia dividir os documentos em várias chaves Memcached, ou aumentar o tamanho do bloco, ou mover para Redis, etc. Todas essas são soluções potenciais, mas saber qual dessas soluções funcionará e, mais importante, qual dessas soluções não estourará o cronograma do projeto é impossível, a menos que você tenha um entendimento profundo. Por isso que é interessante a gente se aprofundar naquilo que a gente está entregando. Tá? A gente não simplesmente delega para os engenheiros, ou seja lá para quem for construir aquele projeto, esperando que, não, essas pessoas entendem profundamente o que elas estão fazendo, então eu confio que elas vão resolver. Como líder do projeto, você precisa estar acompanhando o próximo ali, entender o que está sendo feito e sugerir mudanças que possam ajudar no tempo de entrega, na qualidade, seja lá o que você está considerando como importante nesse caso. Tá? Isso é duplamente importante porque o problema em questão nem precisa ser real. Na preparação para o lançamento de um projeto, é muito comum que outras equipes ou engenheiros levantem problemas potenciais. Por exemplo, temos certeza de que os dados do usuário caberão no Memcached?
Se ninguém se apresentar e explicar por que isso não é um problema, ou se for como está sendo resolvido antes do lançamento, o projeto será atrasado e será sua responsabilidade. Tá? Esse ponto é interessante porque se, vamos dizer assim, questionamentos forem levantados e não tiverem uma resposta interessante, então os engenheiros naturalmente vão tentar construir para o cenário mais complexo possível, porque eles não têm a resposta de como realmente aquele cenário em produção lidaria. Tá? Ele continua aqui. Mas por quê? Porque seu gerente, ou o gerente dele, não saberá se esse é um problema sério. É para isso que eles pagam você. Se você não estiver se esforçando para resolver isso, eles naturalmente pecarão por excesso de cautela e não entregarão. Tá? Então esse é um ponto interessante. Então, se você não conseguir dar detalhes suficientes para mostrar que você consegue criar uma solução mais simples, então naturalmente a solução mais complexa vai ser criada, e isso provavelmente vai gerar mais custo e vai levar mais tempo para ser construído. Tá? E se você quer entregar, isso pode ser um problema. Ele continua. Você precisa ficar leve em seus pés para que quando esses problemas surgirem, você não esteja atolado em outro trabalho. O que ele quer dizer com leve com seus pés aqui é basicamente você tem que não ter muita coisa no seu colo trabalhando ao mesmo tempo, tá? Para você conseguir lidar com esses problemas que acontecem ao longo do tempo. Isso geralmente significa não estar totalmente focado na implementação, ou seja, delegar tarefas a outros engenheiros no projeto. O ideal é que você tenha pelo menos 20% do seu tempo livre, tá? Livre, então, se você está construindo, de fato, então pelo menos 20% do seu tempo deveria estar livre ali para você fazer outras coisas, tá? Nos estágios iniciais do projeto, aumentando para 90% a 100% nos dias finais. Se você fizer isso, quando os problemas surgirem, você poderá dar a eles toda a sua atenção. Aí no final, normalmente é o período onde mais problemas surgem, então você precisa ter bastante tempo lá para você conseguir contornar eles, tá? Ele continua aqui, né? Podemos entregar agora mesmo? As feature flags são as melhores, são a melhor forma, a melhor maneira de você fazer isso. Mas ambientes de preparação, bench staging, que ele chama aqui, também funcionam, e assim por diante. O principal é colocar o que você está construindo diante do maior número possível de olhos, tá? Os seus, mas também dos outros engenheiros e idealmente liderança de produto, design e assim por diante. 5 minutos brincando com o recurso real, mesmo em um estado muito bruto, trará problemas que ninguém antecipou. Ser capaz de vê-lo diretamente também faz maravilhas para tranquilizar a liderança de que você tem as coisas sob controle. Então, vou fechar esse parágrafo aqui com, vamos dizer assim, né, um mega resumo de o importante é você entregar algo funcional para que as pessoas coloquem a mão e, com isso, entender se, por um lado, as coisas estão evoluindo e, por outro, se está ok ou não, se algo precisa melhorar e tal. Porque é muito difícil a gente saber se algo está indo na direção que a gente está buscando enquanto ainda está no desenvolvimento. Então, entregar algo funcional é mega importante. E eu falo isso justamente sobre esse ponto na aula sobre como fazer entregas mais rápidas, tá? Mas aí, enfim, continuando aqui. A melhor maneira de antecipar problemas é implantar cedo. Em geral, uma pergunta útil a ser feita é: posso entregar isso agora? É justamente o que eu comentei ali, né? De entregar cedo. Então a gente tem que começar o projeto já entregando alguma coisa e evoluir em cima disso, ao invés de criar e no final entregar tudo e achar que vai funcionar. Tá? Geralmente não funciona. Posso entregar isso agora? Não essa semana, não é hoje. Nesse exato momento eu consigo fazer o deploy agora para a gente testar alguma coisa nova que está acontecendo? Se não, o que teria que mudar para que eu pudesse fazer isso? Se a entrega precisar de uma implantação, isso pode acontecer agora atrás de uma feature flag? Se estivermos esperando outra equipe fazer uma alteração da parte dela, posso fazer com que o sistema não exija estritamente a alteração dela? Afinal, por exemplo, se a equipe de plataforma estiver configurando uma camada de cache, eu poderia fazer com que meu recurso ainda funcionasse, embora um pouco lento, se ele não conseguisse encontrar esse cache? Então são perguntas interessantes aí, né? Para a gente, vamos dizer assim, desacoplar essas dependências para a gente conseguir fazer a entrega e testar algo mesmo que não seja na qualidade 100% dele. Tá? Então esse testar ele é bem importante. Lembre-se, sua principal prioridade é manter a confiança com a sua equipe de liderança. Nada constrói confiança como ter planos de contingência, porque em caso de emergência, os planos de contingência indicam controle sobre a situação. Se o pior acontecer e você não puder entregar no dia, seu gerente ficará muito mais feliz em falar com seu gerente sobre isso, se puder dizer algo como: nossas opções são atrasar 4 dias ou entregar amanhã sacrificando X. Mesmo que sacrificar X seja algo, vamos dizer assim, né, que nem pode ser cogitado ali. Só de você dar essa opção já é algo melhor do que se você falar que simplesmente não pode entregar. Isso significa que eles estarão mais propensos a interpretar o atraso como um problema inevitável que você lidou efetivamente, em vez de um erro que você cometeu e que significa que eles não podem confiar em você. Tá? Então, boa parte disso deveria vir da fase de planejamento, tá? Que em muitos casos a gente deixa de lado, mas são mega importantes, especialmente em entregas que são maiores ou que levam mais tempo para ficarem prontas. Tá?
Aí ele continua. Acho que muitos engenheiros adiam as implantações essencialmente por medo. Se você quer enviar, se você quer entregar, precisa fazer exatamente o oposto. Precisa implantar o máximo que puder, o mais cedo possível, e precisa fazer as mudanças mais assustadoras o mais cedo possível. Isso é mega importante, abrindo parênteses aqui, porque é justamente nessas entregas que você vai encontrar muitos problemas. Então, se você faz o que é mais complexo logo no começo, você logo de cara resolve muitos problemas grandes e depois os problemas eles tendem a ser menores, tá? Agora, se você deixa fazer o que é o mais complexo no final, não, vamos criar tudo e vamos implantar só no final. Vamos fazer o release no dia 10, porque a gente quer entregar o projeto até o dia 10. Cara, provavelmente vai dar muito problema ali, tá? Então, muito cuidado com isso. Ele continua. Lembre-se de que você tem um contexto mais completo do projeto, o que significa que você deve ter menos medo de mudanças assustadoras. Todos os outros estão lidando com mais incógnitas e ficarão ainda menos interessados em puxar a grande alavanca. Né? Puxar a grande alavanca e fazer a grande entrega, vamos dizer assim. Né? Se houver algum outro engenheiro que esteja por trás de tudo isso e que você esteja esperando mais notícias, provavelmente é ele que está realmente liderando o projeto, não você. Tá bom? É ele que vai, vamos dizer assim, vamos considerar que é ele que está entregando e não você. Que é ruim para, vamos dizer assim, em termos de marketing pessoal. Tá? Então, um resumo que ele traz aqui no final. A entrega é realmente difícil e você tem que fazer isso a sua principal prioridade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entregar não significa implantar código, significa deixar sua equipe de liderança feliz. Terceiro ponto, você precisa que sua equipe de liderança confie em você para entregar. Quarto, a maior parte do trabalho técnico essencial consiste em antecipar problemas e criar planos de mitigação, vamos dizer assim. Tá? Então esse é ponto. Isso aqui é planejamento puro, tá? A gente olhar lá para trás e já esperar algumas coisas que podem dar errado na frente e se preparar para caso aconteça, tá? Quinto ponto, reduza o trabalho de implantação à medida que se aproxima do lançamento para que você tenha liberdade para resolver problemas de última hora. Então, cara, no final não se prepare para você, não, vou ajudar a construir no final. Não, no final você agrega tudo que está no entorno para ajudar com que a entrega de fato aconteça da melhor forma possível. Se você estiver codificando, provavelmente você vai ter problemas, tá? Sexto, você deve se perguntar constantemente, posso entregar agora mesmo? Se você pode, então entregue. Tá? E por último, tenha coragem, porque para entregar algo grande, algo relevante para a empresa, é importante ter coragem também de fazer uma entrega, apesar de você ter algumas coisas que não estão funcionando tão bem, você ter planos ali para mitigar algo que eventualmente aconteça em produção, então ter coragem é super importante. Tá? E o interessante desse artigo é que ele traz diversos pontos que ajudam a gente a conseguir fazer entregas mais rápido. Então, ele não fala explicitamente de planejamento, mas ele fala sobre vários pontos que a gente pode pegar no planejamento, fala sobre comunicação, sobre vários pontos que são importantes em relação à entrega de projetos em empresas grandes, tá bom? E eu falo algo semelhante a isso, só que eu entro em muito mais detalhes sobre como que a gente consegue fazer entregas mais rápidas. Uma masterclass que eu fiz recentemente para a Escola Ford e que agora você consegue ter ela à disposição, você consegue acessar, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, nas notas do podcast, para você entrar lá e acompanhar se você quiser, tá? Espero que você tenha curtido esse episódio, que você curta também a aula sobre como a gente consegue fazer entrega de software mais rápido. Um abraço para você e até a próxima.